E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Estou trazendo aqui para vocês o Sport TV News, falando tudo sobre a partida do nosso Verdão contra o Fluminense, placar de 2-1. Com mais 3 pontos no Campeonato Brasileiro, o Verdão chega a 10 e é líder, galera, líder do Brasileirão. 4 rodadas, o Verdão tem 83% de aproveitamento com 3 vitórias e um empate. Fica aí até o final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Tá aí então, só fazer aquele registrozinho que a gente não destacou tanto, aliás até falamos, né, mas não destacamos tanto, a bobeada do Marlon Freitas, né, que gera... Pode um jogador que tem o dobro da altura do Lúcio Acosta, com todo respeito à bola que o Lúcio Acosta está jogando. Joga demais, mas realmente... Não pode daquele tamanho ele perder aquela bola no corpo, né? Tomou um tranco do Lúcio Acosta e acabou perdendo a bola. Cara, foi um jogo que entregou tudo o que a gente estava imaginando, né? Tinha uma expectativa muito grande para esse jogo. Não, faltou uma coisinha que a gente estava imaginando. O quê? Você estava imaginando também, eu pensei, você pensou. O quê? Ah, faltou o Arias, né? Ah, mas ele jogou no segundo O gol tempo, da jogou lei do ex. Faltou a bastante. lei do A lei ex do e ex. ação. Ah, você queria um gol, Mas safado. o enredo era esse, né, João? Assim, o enredo da lei do ex, né? Que Tava acabou todo que... mundo na Ele expectativa. meteu uma Nessa bola na expectativa. trave, não? O Arias. Não, ele participou bem, ele Não, já tinha participou participado do bem jogo. da estreia. Foi quase, Mari. No Campeonato Paulista. Ele já tinha participado da estreia, a estreia dele tinha sido no final de semana no Campeonato Paulista, onde ele entrou bem também, sofre o pênalti. Isso, na Mas, jogada assim, dele. Foi um jogo à altura do que a gente imaginava das duas equipes, eu falei isso ontem no Seleção. Para mim, são as duas equipes que nesse início de ano têm o melhor desempenho, mostram o melhor futebol. O Fluminense até de maneira mais regular do que o Palmeiras. E o torcedor do Fluminense, obviamente, fica frustrado pela derrota, a primeira derrota no Campeonato Brasileiro. Mas aí o lance, como é que pode? O tamanho, o dobro o Marlon Freitas tem do Lúcio Acosta e perde essa bola no corpo. Mas embora tenha saído derrotado, acho que o torcedor do Fluminense ficou satisfeito com o desempenho de um time que foi aguerrido, de um time que se mostrou organizado, todas aquelas valências que a gente tem visto o Fluminense, sobretudo nos clássicos no Campeonato Carioca, o Fluminense foi até Barueri, enfrentou um Palmeiras também um time muito qualificado, e o Fluminense jogou ali, teve oportunidades, inclusive, de empatar, de virar o jogo. Tem um pênalti, né, polêmico no início da partida que, de certa forma, condiciona um pouco o jogo, e o Palmeiras encontra o segundo gol também muito cedo, numa jogadaça do Alan, e aí até a discussão que a gente estava falando, né, com relação à entrada do Arias. O debate foi quem é que sai desse time do Palmeiras para entrar o Arias como titular. Eu falei, pode sair qualquer um. Nesse momento, menos quem não pode sair é o Alan, porque esse garoto, desde o final da temporada passada, tem sido a grande válvula de escape do Palmeiras. E ontem, mais uma vez, na jogadaça dele, o Palmeiras chegou ao 2-0. Mas foi um jogaço de bola, acho que um jogo à altura do que a gente estava imaginando. Acho que, em termos de qualidade, até aqui, o melhor jogo desse Campeonato Brasileiro. E tanto é verdade que o Pedro falou que o Alan fica no jogo e dessa vez quem sai para o Arias entrar é o Flaco. E, aliás, uma movimentação interessante do Arias, que ele cai mais para o lado esquerdo, o Alan que fica para o lado direito, mas com muita liberdade, né? O Arias e o Maurício trocando bastante. Olha, tem um detalhe que eu acho importante. Além do que a gente já falou, que o Palmeiras não está poupando, e isso pode ter um peso, obviamente, né? Está jogando com o time titular já há algumas partidas. É claro que tem muita opção de banco e o Abel vai ter opção para dar pulmão durante os jogos, né? Refrescar seus jogadores. Acho até que acontece isso quando ele substitui o Kelvin pelo Giai, né? Porque essa forma que o Palmeiras joga hoje, com 2 oitos no meio-campo, né? Estou falando do Marlon e do Andreas Pereira, claramente deixa o Palmeiras mais desguarnecido. E aí ele opta por colocar o Giai, que segura um pouco mais. Então, eu acho que sentiu que o Fluminense, ali, quando faz o gol no finalzinho do primeiro tempo, iria voltar para o segundo tempo para incomodar, embora o Fluminense estivesse poupando jogadores. E o Palmeiras com o time titular. Então, acho que esse é o ponto, né? Acho que incomoda um pouco ainda o Abel, nesse esquema, é que o Palmeiras sofre muitas finalizações. Então, ontem, acho que foram 16 do Fluminense, contra o próprio Capivariano, que foi um jogo que o Palmeiras venceu por 4-0, o Palmeiras foi finalizado muitas vezes, acho que foram mais de 12, né? Mesmo vencendo por 4-0. Se você olhar a tabela de classificação, o Palmeiras está liderando pelo número de gols marcados, mas tomou mais gols que o São Paulo, por exemplo. Então, esse é um ponto de atenção. Nesse esquema, e jogando com o Marlon e com o Andreas Pereira, eu fico mais suscetível a ser atacado. Eu tomo mais contragolpe. Como é que eu vou equilibrar?
E no ponto do Arias, acho que é aquela questão. O Abel tem um elenco recheado, ele tem muita opção, mas alguém vai rodar, né? Não tem jeito. Se ele opta, por exemplo, colocar o Lucas Evangelista, que entrou no segundo tempo, e mantém o Andrés Pereira, é o Marlon que vai sair do time. Se ele mantém 3 volantes, né? Ele mantém Lucas Evangelista, Marlon e coloca o Andrés Pereira mais avançado, ele vai perder um cara na frente. Quem que ele vai perder lá na frente? A gente tem Vitor Roque, a gente tem Alan e a gente tem Flaco Lopes. E o Maurício, que tem sido titular. Aí tem o Paulinho para voltar. Não terminei. Tem o Paulinho para voltar. Tem Felipe Anderson, tem o Sousa, que entrou bem ontem também. Então, ele tem um time titular, né, Pedro? Ele tem insistido ali, né? Tá repetindo, acho que é o 5º jogo que o Abel repete. Mas ele tá, aos poucos, inserindo áreas. E eu acho que esses 5 que ele não tem hoje, ele ainda vai ser agregado ao time. Talvez isso também, essa região do campo sofra uma mudança. Então, não tá na pedra. Eu acho que do meio para frente, eu particularmente não tenho muita dúvida, não. Eu acho que vai dançar o Maurício. Eu acho que a saída do Flaco ontem foi muito pensando pela sequência de jogos e pelo jogo decisivo que tem no final de semana contra o São Paulo. Mas não tirou o Alan. Não, sim, não, mas o Alan vai ser titular dessa equipe. Eu também acho. O que eu acho é que vai ser Alan na direita, Arias na esquerda, Flaco e Vitor Roque por dentro. E a questão é essa formação de meio campo. Inicialmente é o Andréas junto com o Marlon, mas acho que o Evangelista, que teve uma lesão séria na temporada passada, então talvez ainda não esteja no ápice da forma física, o Evangelista conseguindo alcançar esse ápice da forma física, é capaz até do Evangelista tomar essa vaga do Marlon. E a gente tem uma formação de meio campo, com o Evangelista e Andréas jogando por dentro, Arias na esquerda, Alan na direita e a dupla de ataque lá que a gente já se acostumou a ver, Flaco e Vitor Roque. Agora, é claro, tem muita peça para você mudar contexto de jogo. O próprio Paulinho é um jogador que existe uma expectativa muito grande dele estando bem fisicamente. O Sousa, às vezes, tem jogo que ele entra bem. O Felipe Anderson, que é uma incógnita, mas assim, ninguém duvida da qualidade técnica. Então, assim, peça na mão, o Abel tem bastante para trabalhar. Para muita ideia, né? Curiosidade sobre o jogo. Vocês lembram que eu falei lá no início do jornal? Vou lembrar aqui que se fosse uma mulher ali apitando essa hora... Mostra o que aconteceu. Pedro, como é... Isso que dá botar homem, né, Mari? No cara ou coroa, você ganhou. Você escolhe o quê? Cara, vai. Escolhe cara. Aí você ganha. Você escolhe campo ou bola? Bola. Bola. Aí no segundo tempo você fica com a bola de novo. Mas o Fluminense no sorteio, Mário. Então, o Fluminense escolhe. Foi bizarro, mas ninguém tinha percebido. Percebeu sim. Opa, fala dele agora. Fala dele agora. Freites, percebeu. O problema é que quem percebeu tá jogo, né? O problema é que a moral tava cheia demais. Cheia demais. Aliás, tem tricolor já me mandando mensagem aqui. Eu não queria nada a ver gol de Arias. Então, tudo bem, eu também não queria. Mudei de ideia, eu também não queria. Não. Eu não percebi. Agora, o curioso é, você vê que na hora do sorteio, acho que era o Fábio, né? O Fábio e o Gustavo Gomes, né? Os capitães. E aí ele escolhe campo, até porque o Fluminense já tinha feito aquecimento ali e falou, não, eu quero campo. Palmeiras dá a saída de bola, beleza. É uma coisa automática, até para ter uma justiça de posse de bola, que essa lógica se inverta no segundo tempo. O Palmeiras voltou antes do Fluminense, né, para o segundo tempo, estava posicionado. E aí... Ai, não tinha ninguém ali, né? Deu a saída, ninguém reclamou e tal, e tá na regra isso, tá muito bem especificado, é a regra 8, só que não tem infração na descrição da regra. Então, o Fluminense pode reclamar, mas isso não vai mudar nada. O máximo que vai acontecer é o que a gente sempre vê acontecer, uma punição, um gancho para o juiz, enfim. Mas não cabe muito o que se fazer, mas realmente é curioso, eu não me lembro de ter visto isso acontecer. Não lembro mesmo. E aconteceu, eu acho até porque o Palmeiras voltou antes, tal, já estava ali posicionadinho. Vai você mesmo aí, ninguém pensou. Não, pera, vamos fazer certinho, né? Foi o Palmeiras que deu a saída no primeiro tempo, tem que ser o Fluminense agora. E aí tem esse erro curioso. Deixa eu falar para vocês. O Freitas reclamou e falou que foi ameaçado que ia tomar um amarelo, cartão amarelo. Aí teve tricolor zoando. Já vai ele caçar o amarelo dele. Assim, ele percebeu, é importante destacar, foi o único. É claro que o erro principal é do árbitro Felipe Fernandes de Lima, assim, que é o árbitro que é ele que vai designar quem é que vai dar a saída de bola. Agora, é surreal que de 11 jogadores em campo do Fluminense, só o Freitas, lá atrás, que tenha reparado, que tenha lembrado que quem saiu com a bola no início do jogo foi o Palmeiras. Assim, é inacreditável. Então, é bizarro. E aí,
justiça seja feita, não sei se não repararam ou se exatamente por causa da recomendação, vou chamar de recomendação, tá? Porque a gente não vê como regra, não. De apenas capitães se dirigirem ao árbitro. Eu duvido, porque o que mais tem é jogador se Reclamando. dirigindo ao árbitro. Beleza, então, tá. se tem uma regra que não é aplicada no Que não é futebol respeitada, brasileiro, Por isso eu falei recomendação. é isso. Então, eu Ninguém acho que a percebeu questão mesmo, Mari. passou batido mesmo. Então tá bom. É que também não é tão grave. Aqui foi o que a Jojo falou, é tão automático, né? Não é, mas é inusitado, falta de atenção braba ali. O Palmeiras tomou um sufoco no final, mas venceu o Fluminense e segue na liderança do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras começou avassalador, né? Fez 2-0 logo de cara. Eu falei, vai ser um saco. Olha lá, esse é o pênalti da controvérsia aí. Arnaldo, vou começar com você. Primeiro, foi, não foi, os dois foram, um não foi. E sobre essa vitória do Palmeiras, começo avassalador, depois do Fluminense, que é um time bom, né? Complicou a vida do Palmeiras, endureceu ali até o final. Bom, em comparação aos dois pênaltis, acho que o do São Paulo foi claro e esse é discutível, né? Existe o toque do joelho do Fábio, que tenta recolher o corpo quando o Vitor Roque faz a finta, mas acaba tendo um pequeno toque. Então eu marcaria os dois pênaltis, se você quiser me perguntar sobre os dois. Acho que o pênalti acaba, né, encaminhando a vitória do Palmeiras, o pênalti convertido. O Palmeiras faz um começo muito bom, numa espécie de blitz que o time do Abel faz de vez em quando, com muito sucesso. Então abriu 2-0, parecia ser um jogo tranquilo. O Fluminense, vale salientar, também preservou alguns jogadores visando o estadual. Então, desses times que estavam brigando pela liderança do campeonato, foi o Palmeiras que jogou com a força máxima. Aí dá para a gente também explicar. Eu acho que o Palmeiras teve, nos últimos jogos, um desgaste menor do que os seus concorrentes no Brasileiro. O Palmeiras não saía de casa, né, sua nova casa, Arena Barueri, já tinha jogado o Capivariano, jogou com o Fluminense, vai jogar com o São Paulo, e o Fluminense estava visitando o Palmeiras, o São Paulo estava visitando o Curitiba. E o fato é que o Palmeiras sabia que esse jogo, e eu vou, né, tirando um pouco além, acho que o recorte da tabela do Brasileiro para o Palmeiras, ele só faz uma viagem significativa como visitante em abril para enfrentar o Bahia. O Palmeiras tem grande chance de abrir vantagem na liderança do campeonato, se pegar para valer nesse momento. E o Fluminense era um concorrente direto. E aí acho que o Palmeiras faz um bom primeiro tempo. O gol do Fluminense deixa o jogo aberto para a segunda etapa, né? E aí eu acho que quando tem as trocas, virou uma espécie de jogo de xadrez, né? Bem interessante, eu gosto bastante disso. Disputa de palmo de terreno. E o Palmeiras conseguiu manter o resultado. Tem hoje em dia um banco bem farto, né? O Arias está começando a entrar aos poucos no time. E o Palmeiras venceu, acho que com méritos. E agora tem o desafio de avançar a final do estadual, também jogando como mandante, também jogando em Barueri com o São Paulo. E eu só destaco que o Fluminense é um time bem armado. Dificilmente o Fluminense toma 2 gols rápido assim de cara. Tomou. E acho que custou o resultado. O empate seria excelente para o Fluminense, mas acabou voltando para o Rio de mãos vazias. De qualquer forma, eu acho que o início não é ruim do Fluminense no campeonato. Ele não só teve bons resultados, como teve boas atuações até o momento. O Casão era o principal jogo da rodada, é eleito por muita gente. Esse aqui é o jogo da rodada. E entregou mesmo, né? Foi um bom jogo dos dois lados, mesmo o Fluminense que perdeu, fez um bom jogo. E o Palmeiras se aproveita desse momento esquisito do Flamengo, que é o competidor dele, na verdade, no Campeonato Brasileiro, e vai fazendo ponto. O jogo foi aberto, né? Eu gostei muito do jogo porque foi aberto. Os times atacavam, tinha espaço para contra-ataque de um lado e de outro, bola na trave, jogou o Vitor Roque. Tá numa fase incrível, é um ótimo centroavante. Eu acho que, na minha opinião, ele está conquistando uma vaga na lista final do Ancelotti, porque ele é muito agressivo, ele vai para cima, ele no mano a mano, no corpo a corpo, apesar de ser menor que a maioria dos zagueiros, ele é forte fisicamente, resiste, e eu acho que é um jogador imprescindível dentro de um grupo de 26
que você vai levar para uma Copa, um jogador com essa característica brigador, como é o Vitor Roque, que não desiste de nenhuma jogada, é imprescindível. Para mim foi pênalti. Os dois, né? Mas isso daí foi pênalti. O goleiro sai na direção do atacante e cai. E o atacante tira a bola da direção do goleiro e o goleiro bate nele, é pênalti, gente. Não importa se está tirando o corpo, se foi sem querer, se não foi sem querer, se o atacante faz de propósito, que a maioria do atacante faz de propósito. Dá um biquinho na bola, a bola vai para qualquer lugar. E só espera o goleiro que saiu no chão bater nele e ele nem precisa se jogar, cai mesmo, né? Que ele está em velocidade para lá. O goleiro vem em velocidade para cá, bateu, caiu. Então, para mim, foi pênalti. Não é um erro do Fábio, tá? Todos os goleiros, a grande maioria, 99% dos goleiros, saem dessa maneira quando vem o atacante frente a frente. A maioria. Eu acho que o Cássio é um dos poucos que fica de pé, esperando, dando a responsabilidade para o atacante resolver, né? Porque quando o goleiro sai assim, ele resolve para o atacante. Eu, Fábio, qualquer um, saiu assim, resolve. O atacante está em dúvida, está nervoso frente a frente com o goleiro, ele tira a bola da direção e pênalti. O Palmeiras agora, assim, o Abel, ele tem a mentalidade de tentar ganhar tudo. Não é só porque o Palmeiras está jogando toda hora em Barueri que ele não poupou. Ele só vai poupar os jogadores do Palmeiras, os principais, quando coincidir com o Libertadores. E eu acho que só lá na fase de mata-mata. Eu acho que na primeira fase, como ele já fez, ele poupa na Libertadores para jogar o Brasileiro. Ele já fez isso muitas vezes. Então, a mentalidade do Abel, e esse time do Palmeiras foi feito, esse elenco do Palmeiras foi criado para disputar tudo, gente. Não faz sentido poupar no Brasileiro para jogar com o São Paulo no domingo, semifinal do Campeonato Paulista. Um time que contrata, que gasta o que o Palmeiras gastou o ano passado, que faz um elenco desse tipo, que gastou esse ano com Arias, né? Trouxe um jogador importante. Não pode ficar poupando por causa que é Campeonato Paulista, Brasileiro ou qualquer coisa. Você tem um time ali que, cara, você tem que fazer esse elenco jogar, você tem que disputar os títulos que vem pela frente. Você só vai poupar na hora que ralar. Você vai jogar com mata-mata com o Corinthians na Libertadores, por exemplo, e tem um Campeonato Brasileiro no domingo, ok. Você vai dar uma poupada, né? Porque um clássico, e além de um clássico, é uma competição importante. Agora, no Campeonato Paulista, não é que eu não dou importância ao Paulista, é que coincidiu nesse ano de ser Paulista e Brasileiro juntos. Então, quem tem ambição, põe para jogar. Quem não tem ambição no Brasileiro, poupa e pode dar sorte de ganhar o jogo, como o São Paulo ganhou e como o Corinthians empatou, né? Boa. Coloca na tela aí, porque a Barueri, né? O Palmeiras não gosta de Barueri, o palmeirense não gosta, não sei o que e tal. Tem uma sequência de bons resultados. É uma série invicta do Palmeiras em Barueri. Já são aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jogos do Palmeiras que não perde em Barueri. Empatou um jogo apenas contra o Guarani e o resto só vitórias. Júlio Gomes. E aí o Palmeiras vai abrindo aí 10 pontos. Abrindo não, com 10 pontos na liderança do campeonato. Quero saber qual a sua opinião, se há dúvida se foi pênalti ou se não foi. E é isso aí. Para mim o pênalti é bastante claro. Eu não preciso nem falar mais nada, porque o Casão acho que resumiu exatamente o que eu penso e com a autoridade de quem já esteve lá, né? O atacante bota a bola, o goleiro sai que nem maluco ali, na tentativa de pegar, de abafar a bola, não consegue alcançar a bola. Interrompe a passagem do atacante. Para mim não tem dúvida nenhuma desse lance. Se tocou mais, se tocou menos. O Vitor Roque não tem nenhum interesse em se jogar, ele ia fazer o gol, quer dizer, então para mim não tem muita discussão nesse lance, não. Seria o VAR caçando a intensidade da relada da luva no cadarço, sabe? Para mim não tem muita história nesse pênalti para contar, não. Eu brinquei até ontem à noite lá no nosso outro CNPJ, lá no Band Esportes,
foi a rodada do au, que vale ao estadual. Porque um monte de time colocando o time em reserva, pensando logicamente nos clássicos, nas partidas decisivas de estadual para frente. O Fluminense foi um deles. Não foi reserva, mas tirou alguns jogadores, né? Na defesa principalmente, em relação ao time que jogou contra o Vasco e que vai jogar de novo contra o Vasco agora no final de semana. E o interessante é que, ainda assim, o Fluminense fez um grande jogo. Eu achei o melhor jogo do campeonato até agora. Muito boa partida entre Palmeiras e Fluminense. Muito bem jogada, muito bem disputada, aberta. Raro ver o Palmeiras fazer um jogo em que ele se expõe da maneira como estava exposto, ainda que eu acho que isso tem a ver muito com a capacidade técnica do Fluminense, que escalou um time meio esquisito ali, com Ganso e Lúcio Acosta e o Serna por um lado, o Savarino pelo outro, sem um atacante fixo, mas às vezes não dá certo, às vezes o time fica totalmente sem referência na área e não machuca, mas o Fluminense machucou. Tomou 2 gols em 15 minutos, mas depois dominou todo o primeiro tempo, acho até que merecia ter empatado no primeiro tempo, e a sorte do Palmeiras para o segundo tempo foi o Lúcio Acosta ter saído machucado no fim do primeiro tempo, que é o jogador mais quente do Fluminense na temporada, está jogando muito. Vamos ver qual vai ser a extensão dessa lesão. Para mim, Tirone, Arnaldo, Casão, o Fluminense é o que todo mundo achava que ia ser o Cruzeiro. O Fluminense, para mim, é o maior candidato à terceira força desse campeonato. Um time que, se o Flamengo e o Palmeiras derraparem, vai estar lá prontinho para disputar o título. Se eles não derraparem, muito bem, vai acabar em terceiro lugar. Para mim, o Fluminense é o grande candidato a isso na temporada e que pode sim ameaçar o Flamengo no Carioca, os dois na Libertadores. Ainda mais agora, a gente vai falar mais do Bahia, mas ainda mais agora com um brasileiro a menos ainda na Libertadores. Sobram muito poucos candidatos para competirem com o Flamengo e com o Palmeiras na Libertadores. Para mim, o Fluminense é o mais forte deles, ao lado do Corinthians. Na Libertadores, acho que o Corinthians é tão forte quanto o Fluminense. No Campeonato Brasileiro, acho que não. Então, era um jogo realmente de 6 pontos. Para mim, o Palmeiras estava enfrentando um time que disputa o mesmo campeonato dele, ao contrário da maioria dos times que ele enfrenta no Campeonato Brasileiro. E conseguiu ganhar. Como o Arnaldo já dissecou aí a tabela, o Palmeiras não está negociando. Tem o contexto, né? Realmente não tinha viagem no caminho, jogou em casa, não tinha muito por que poupar ontem, mas o outro poupou. E você, num jogo de 6 pontos. Então eu acho que o Palmeiras está muito claro qual o grande objetivo do Palmeiras, é jogar o brasileiro com força máxima sempre, a não ser que aconteça algum caso muito extra ali, que obrigue o Abel a fazer alguma coisa diferente. Então, enquanto está todo mundo negociando, o Palmeiras não. E por isso que é líder. Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva. Ative o sininho de notificação para não perder nada que eu poste aqui no canal. Falou e até mais!